Certamente você já se perguntou se as gorduras são a grande vilã da dieta, do ganho de peso, do ganho de gordura corporal e da piora do seu metabolismo. E hoje a gente vai falar exatamente sobre o que o nutricionista olha quando ele vai prescrever o seu plano alimentar e ele tem que manipular a quantidade de gordura presente na sua dieta. Então, vamos lá. As gorduras, elas fazem parte dos macronutrientes, ou seja, nós temos três grandes famílias de macronutrientes. As proteínas, que são muito conhecidas e, obviamente, todos nós já ouvimos falar, os carboidratos, tanto quanto, e as gorduras. Qual é o grande problema das gorduras? É que efetivamente as pessoas olham para as gorduras como as grandes vilãs de qualquer plano alimentar ou de qualquer tipo de alimentação. Hoje nós vamos falar sobre efetivamente o que o nutricionista olha ao ajustar um plano alimentar pensando em volume de gordura, certo? E mais para frente, em outros vídeos, nós vamos especificar as diferenças entre gordura saturada, insaturada, poliinsaturada e outros tipos, como ômega 3, ômega 6, ômega 9. Nós também vamos detalhar sobre biomarcadores, ou seja, o que efetivamente significa um colesterol elevado, o que efetivamente significa um triglicérides elevado e efetivamente que tipo de problemas isso pode causar, além, é claro, das grandes diferenças entre HDL, LDL e também o VLDL, e se efetivamente a elevação do LDL é um risco cardiovascular, beleza? Quando um nutricionista vai prescrever dieta, ele não precisa nem recomenda-se que ele reduza efetivamente o volume de gordura da sua dieta drasticamente. Sim, a dieta precisa conter gordura. Por quê? As gorduras são essenciais para o nosso organismo e exercem efeitos importantíssimos, como constituição de energia, proteção de células do sistema nervoso ou mesmo síntese de hormônios. Sim, as gorduras também ajudam a sintetizar alguns hormônios, e estes são extremamente importantes para a nossa rotina e para o nosso metabolismo. Mais para frente, em um outro vídeo, nós vamos detalhar com bastante precisão e com bastante profundidade qual efetivamente os efeitos ou qual efetivamente os caminhos da gordura dentro do nosso corpo, o que ela produz, a importância dela em um contexto hormonal, principalmente para as mulheres. Mas quando um nutricionista vai prescrever um plano alimentar, ele olha certamente para a quantidade de gorduras. E pensem comigo, no vídeo anterior nós falamos sobre a quantidade de calorias presentes na dieta. Imagine que nós temos um todo de calorias. Então imagine que nós temos aí uma dieta de 2.000 calorias. Quando nós prescrevemos, por exemplo, 500 calorias de gordura, nós estamos falando de 25% do plano alimentar, correto? Então, nós dividimos o plano alimentar em percentuais. Quantos por cento nós vamos colocar de calorias advindas das proteínas, quantos por cento nós vamos prescrever das calorias advindas dos carboidratos, bem como das gorduras, é claro. Diante disso, não se recomenda extrair completamente as gorduras do seu plano alimentar. O que efetivamente o nutricionista precisa ver é qual a fonte da ingesta das gorduras e se isso necessita ser alterado. Por exemplo, é muito diferente nós consumirmos grandes volumes de gordura, por exemplo, de manteigas, de margarinas, de gordura animal. Então, nós precisamos equilibrar. Nós temos valores adequados de consumo de gorduras e elas precisam representar um percentual ali importante do seu plano alimentar que precisa ser determinado em consulta. Por isso, nós
não vamos detalhar aqui efetivamente, porque aqui não é um canal, um meio para uma prescrição de uma dieta, e sim para esclarecimento de dúvidas. Então, o papel efetivamente do nutricionista é entender o contexto da pessoa e como a fonte alimentar pode influenciar o resultado ou impactar na saúde do paciente, certo? Então, o papel efetivamente do nutricionista é olhar para a fonte das gorduras e tentar melhorá-las. Será que você está com um consumo muito baixo de óleos? Será que você está com um consumo muito alto? Será que você está com um consumo muito baixo de ômega 3? Onde adquirir? Então, basicamente, esse é o papel fundamental do nutricionista. É muito comum que para dietas de ganho de massa muscular, como nós temos que elevar o consumo calórico, muitas das vezes o consumo de gorduras aparece igual ou um pouco maior a 1 grama por quilo de peso. Então, se uma pessoa de 80 quilos quer fazer um plano alimentar, ela vai ingerir ali, em média, talvez um pouco acima de 1 grama por quilograma de peso de gordura. Então, estaria ali na média de 80, 85 gramas de gordura, até para que um funcionamento desse metabolismo, das vias fisiológicas e energéticas, possa ocorrer adequadamente. E é muito comum que, quando o nutricionista pensa em prescrever um plano alimentar para redução do peso corporal e também do percentual de gordura, que são coisas diferentes, o plano alimentar seja estruturado com um consumo de menos que 1 grama por quilograma de gordura. Ou seja, precisa haver um ajuste destas calorias, certo? Em contexto geral, esta é a ideia de onde o nutricionista vai olhar para o consumo de gorduras e efetivamente o que fazer com isso. É claro que nós já ouvimos falar em diversos tipos de dietas. Dieta paleolítica, dieta low carb, dieta cetogênica e diversos outros pontos por aí que sim, nós vamos detalhar aqui no canal. Mas o que eu efetivamente quero dizer é que quando o nutricionista pensa em reduzir o consumo calórico, é muito comum que esse consumo reduzido apareça principalmente advindo dos carboidratos, porque num contexto geral eles aparecem em maior quantidade na dieta. E não necessariamente porque o carboidrato é um vilão. E também há uma redução do volume da ingesta de gordura, certo? Mas não é porque a gordura efetivamente é uma vilã, é porque, sim, consumos ligeiramente mais altos de proteína conferem uma manutenção da massa muscular e um aumento do calor promovido pelo consumo de proteínas para a digestão, uma vez que é um macronutriente mais difícil de ser digerido. Logo, ele vai implicar em um metabolismo aumentado ou um gasto energético aumentado para que o trabalho de digestão das proteínas possa ocorrer adequadamente. Mas não significa que comer mais proteínas é o caminho mais correto para a redução de peso corporal e consumir menos carboidrato e gordura seja o caminho principal. É necessário que você procure um profissional da nutrição que possa sanar as suas dúvidas adequadamente e de maneira específica, baseadas nas suas necessidades, nos seus resultados, na sua composição corporal, certo? E no próximo vídeo nós vamos falar exatamente das proteínas. Então, segue comigo nessa jornada, eu espero que ela esteja sendo muito útil para você, espero que este conteúdo esteja efetivamente ajudando, reduzindo o número de dúvidas que você possa ter e ajudando, auxiliando no seu conhecimento, para que você consiga chegar a um profissional de nutrição e ter dúvidas um pouquinho mais específicas, um pouco mais técnicas, que possam conferir um maior grau de autoridade ao seu nutricionista, para que você consiga ter um pouco mais de confiança dentro de uma consulta, certo? Então até o próximo vídeo e muito obrigado pela atenção.